A paz de Jesus e o amor de Maria para todos vocês. Vocês já devem ter percebido que esse vídeo é diferente, né? A gente teve uma entrada diferente e aí não é à toa, é por uma razão, né? Uma razão específica, né? Devido aos acontecimentos, né, de saúde mundial, né, seguindo as orientações da OMS, do Ministério da Saúde, da CNBB e da nossa arquidiocese, e consequentemente a determinação do nosso pároco, né, muitos dos nossos eventos, inclusive as missas, estão suspensas por tempo indeterminado devido ao coronavírus, né? E graças a isso nós vamos ter que fazer algumas coisas para não perder certos conteúdos, né? E assim, seguindo a solicitação do meu querido coordenador Josi Edson, e sendo eu responsável pela temática da perseverança de hoje, né, quinta-feira, eu não vou estar postando esse vídeo hoje, eu estou gravando hoje na quinta, mas ele vai estar disponível para vocês amanhã, na sexta-feira, né, para que vocês tenham conhecimento da temática e a gente continue abordando as temáticas da perseverança, que a gente não perca esse tema e nem os próximos. Se a gente puder fazer isso com os próximos temas, os próximos responsáveis pela partilha possam gravar, será interessante para que não se perca esse momento da perseverança, que a gente continue explorando esses nossos encontros, mesmo que virtuais, mas que a gente explore, tá bom? Então, sem mais delongas, né, esse vídeo eu não vou dedicar a ninguém, na realidade, em específico, nenhum dos meus inscritos. Na realidade, esse vídeo é específico para a perseverança da nossa igreja Santo Antônio de Pádua, do nosso grupo da Renovação Carismática, Semente Renovada, tá bom? Então, vamos lá, vamos ao que interessa. Qual o assunto que abre a apostila, né? A gente vai entrar na apostila 2, né? Vou mostrar aqui para vocês, o volume 2, tá? Da perseverança. E esse é o tema de abertura, tá? Essa apostila, ela abre com um tema que para muitos de nós é difícil de entender, de compreender, e muitas vezes as pessoas costumam questionar essa temática, né? Mas eu estou aqui para mostrar para vocês que não há por que questionar, na realidade nós temos que crer, né? Nós temos que acreditar. Né? Então, vamos falar de dogmas. Né? O que é um dogma? Uma palavra meio estranha. Né? A palavra dogma, ela vem do grego, que significa opinião, deixa eu até olhar aqui, ou decisão. Né? Opinião e decisão, na realidade, perdão. Significa opinião e decisão. Dogma é uma verdade de fé. Né? Ela é o que é. Ela existe para que ela fortaleça a nossa fé. Ela não abre brecha para discussões, é indiscutível, incontestável, é verídica, é verdadeira, né? Não tem como ser contestável. Né? Se a gente for mais para frente, e eles usam, na apostila vocês vão ver palavras como eu falei agora, indiscutível, incontestável, imutável, infalível, absoluta, definitiva, inquestionável. É uma verdade de fé inquestionável. Uma coisa que se tem que entender dos dogmas é que de fato nós temos um único e verdadeiro dogma, que ao final desse vídeo eu vou estar falando para vocês qual é ele, né? Que é para que vocês entendam que existe um sentido, uma razão para que você creia e não duvide, né, dos dogmas. Então, abrindo a temática da apostila, eu vou olhar aqui que eu destaquei alguns trechos que eu acho importantes da introdução para que vocês tenham conhecimento da beleza dos dogmas. Né? Aqui diz uma parte assim: os dogmas da igreja pertencem a esse maravilhoso tesouro e devem ser conhecidos, amados e observados por todos nós como maravilhosas riquezas que descortinam nossa visão para o todo de Deus, para a completude da revelação que nos foi dada por Deus. Tá? Ele fala de tesouro, né? No texto ele fala de tesouro. Por quê? O dogma é um tesouro entregado à igreja ou aos seus fiéis por Deus. Essa verdade de fé,
é uma verdade divina. Ela não acontece por acaso, ela não existe por acaso. Foi Deus que nos entregou para que nós crescêssemos, né? Para que nós não tivéssemos dúvidas de nossa fé, né? Um bom exemplo disso do que é o dogma em si, é o nascer do sol, ou simplesmente o sol, né? Por exemplo, um exemplo bem prático para vocês, né? O sol nasce todos os dias, não é verdade? É verdade, o sol nasce todos os dias. E o sol se põe todos os dias. À noite, nós não vemos o sol, mas o sol deixou de existir? O sol está lá. O sol está no céu, no mesmo lugar, né? Então ele continua lá, para no outro dia a gente vê-lo outra vez. Isso é uma comparativa para que vocês entendam o que é o dogma. O mesmo vale para a Lua. A Lua está o tempo todo no céu, mas nós comumente a enxergamos à noite, mais praticamente à noite, né? Se você for um bom observador, muitas vezes você consegue enxergá-la de dia, mas é mais prático, mais fácil você enxergá-la à noite. Então esse é um dogma. É você crer numa coisa que você sabe que está lá, mas você não está vendo. Muitas vezes você não está vendo, tá? Então, para que servem esses dogmas, né? Os dogmas da nossa fé? Qual o intuito de você ter esses dogmas, você estudar esses dogmas, você conhecer os dogmas da igreja e crer neles? Por que crer neles? Porque eles são verdades absolutas, como eu já havia falado antes, né? Vou ler outro trechinho aqui para vocês. Os dogmas são luzes no caminho da nossa fé. Iluminam-no e tornam-no seguro. Por outro lado, se a vida for reta, a nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas de fé. Catecismo da Igreja Católica, página 89. Aliás, eu acho que é o capítulo 89. Os dogmas existem para que para que nosso caminho cristão seja iluminado pela fé. Não estão ali por acaso, não são meras verdades, não foram criados pela Igreja Católica. As pessoas têm esse costume de dizer, isso foi criado pela Igreja. Não. Os dogmas têm fundamento bíblico, muitos deles, e muitos deles têm fundamentos em Deus. Deus criou os dogmas. Deus é a essência dos dogmas. Por exemplo, um dogma que vocês podem não achar que seja, mas que é um dogma, é o fato de nós crermos que Deus criou o mundo. Isso é um dogma da Igreja Católica. Deus criou o mundo. Ele criou tudo o que existe. Concordam comigo? Ou não? Não é verdade? Deus criou tudo que existe. Ora, se eu creio que Deus criou tudo que existe, logo a minha fé é pautada nessa verdade. Então, eu creio que Deus criou tudo e todas as coisas. É um dogma de fé. Você viu Deus criando o mundo? Alguém de nós viu Deus criando o mundo? Mas nós cremos que Deus criou o mundo. Nós temos a certeza, a convicção absoluta de que Deus criou o mundo e criou todas as coisas. Outro dogma que nós cremos e acreditamos firmemente, que é parte da nossa fé, é que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um só Deus. A Trindade Santa são um só Deus. Isso também é um dogma. Então nós temos que entender que esses dogmas, eles são a verdade absoluta da nossa fé cristã. Ela é pautada nessas verdades. Aí vocês me perguntam, Igor, e a igreja pode criar um dogma? Pode tornar alguma coisa um dogma? Uma verdade de fé? Como é que uma verdade de fé pode ser feita? Na verdade, como a gente vem conversando, os dogmas servem para fortalecer a nossa fé. E a igreja tem essa autoridade. Dada por quê? Quando o Papa ele vai criar um dogma, vai tornar uma verdade
de fé, ele vai criar uma verdade de fé para a igreja. Ele não faz por acaso, não é feito de qualquer jeito. Ele faz um pronunciamento que é conhecido como ex-cátedra, tá certo? E o que é cátedra? A palavra cátedra significa cadeira, né? Cadeira. A cadeira representa o bispo ou o papa, a pessoa que está à frente, no comando da igreja, né? Aquele que ensina, aquele que sabe, aquele que é mestre. Então assim, se o padre sabe, se o papa, o santo padre sabe, então e é mestre naquele assunto, e a gente conhece e aceita e tem fé nisso, então ele pode, obviamente, determinar que uma coisa vire dogma, né? Ele pode determinar. Até porque há certas situações em que a nossa fé, a nossa moral dentro da igreja tem que ser fortalecida por alguma verdade, algum fato que tenha que ser determinante na nossa vida cristã, né? Por exemplo, né, vamos usar um exemplo prático. O Papa Pio, deixa eu pegar minhas anotações, como escrevi o nome dele, o Papa Pio Pio IX. O Papa Pio IX foi ele que declarou que Maria é imaculada desde sua conceição, né? Foi ele que disse, olha, Maria já nasceu sem a mancha do pecado original. Ela não poderia ter a mancha do pecado. Já Pio XII declarou que Maria foi assunta ao céu de corpo e alma, né? Aí você pergunta, como é que o Santo Padre, e que você está falando demais? É muita coisa na minha cabeça, né? Como é que o Santo Papa, uma pessoa como eu e você, vai declarar que uma coisa é dogma, né? Como eu falei antes, né? É uma determinação ex-cátedra, ela tem uma razão de existir. Ela tem uma determinação e de uma pessoa maior, muito maior que o Papa, muito maior que qualquer um de nós, o próprio Deus. Aí você vai perguntar, Igor, onde é que eu vou encontrar isso, Igor, pelo amor de Deus? Onde é que eu encontro isso? Eu vou dizer, irmão. Você pegue agora sua Bíblia aí, você que está assistindo o vídeo, você pegue sua Bíblia agora e abra em Mateus, capítulo 16, versículo 13. Eu vou dar até um tempinho aqui para você abrir. Já abriu? Já pegou sua Bíblia? Mateus 16, capítulo 13. Perdão. Mateus 16, versículo 13. Pronto. Eu vou abrir a minha também. Tá aqui. Já a minha já estava aberta, né? Que eu sou o cabra prevenido. Vamos lá. Eu vou ler, vocês acompanham aí, tá? Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos, no dizer do povo, quem é o filho do homem? Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse, feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, nem o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavras de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E aí, minha gente? O Papa pode ou não pode declarar uma coisa, uma verdade de fé, um dogma? Jesus Cristo deu a Pedro, o nosso primeiro Papa, né? A palavra Papa significa primeiro da Assembleia, e primeiro dos apóstolos e primeiro da Assembleia, né? Para quem não sabe, está conhecendo agora. Pedro foi essa pessoa, o primeiro entre os apóstolos e o primeiro da Assembleia. Jesus escolheu ele para ser o representante, a pedra-mor da igreja, o fundador não, a base, o alicerce da igreja. Então São Pedro, o alicerce da nossa igreja, recebeu das mãos de Cristo, da boca dele, ele falou para ele, ó, você é a pedra da igreja, você, é em cima de você, em cima da sua pessoa que eu vou fazer a minha igreja, que a igreja vai crescer, né? E disse,
tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Gravem essa partezinha. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Então, minha gente, se Deus disse, Jesus, que é Deus, né? Olha o dogma que eu falei anteriormente, a Santíssima Trindade. Jesus não é Deus? Então, Jesus que é Deus, disse para Pedro, olha, tudo que você fizer, que você ligar aqui na terra, eu ligo no céu. Então, o Papa como representante de Jesus e de Pedro, né? Porque ele é o representante de Pedro, o Papa é o substituto, ele vem substituindo vários outros papas que já foram representantes de Pedro na igreja, né? O Papa tem esse poder, ele tem essa incumbência, porque foi Deus que deixou para ele. Não foi ninguém daqui da terra que disse isso, não. Foi uma pessoa que era carne e osso como nós, mas era Deus também, era Jesus. Jesus disse para Pedro, olha, você pode ligar o que for aqui na terra e vai ser ligado no céu. Óbvio. Uma coisa que traga uma verdade para a nossa vida, que fomente a nossa fé. Então tudo, o Papa tem autoridade para fazer isso. E ex cátedra, sem pedir a orientação do concílio. Normalmente, todos os dogmas foram os dogmas da nossa igreja, os que foram determinados, eles foram feitos em concílios, até porque nossa igreja é uma igreja democrática e o padre leva isso, o Santo Padre leva isso muito a sério. Então ele partilha com os outros cardeais e na partilha, guiado pelo Espírito Santo, a decisão final é sempre a dele, é óbvio, mas ele é guiado pelo Espírito Santo, não pode ser uma coisa de qualquer momento, de qualquer jeito, é guiado pelo Espírito Santo, ele determina o dogma, né? Os dogmas da igreja. Bom, essa é a parte 1 dos dogmas na apostila, né? O que é dogma, como ele pode ser criado, como ele pode ser feito. E agora nós vamos adentrar na parte 2. E aí eu vou pedir um pouquinho de paciência a vocês, porque é um pouquinho mais complicado, né? Nós temos muitos dogmas proclamados na igreja, muitos, não são poucos, são muitos, né? Obviamente, muitos desses dogmas nós cremos, acreditamos nele, confiamos nele, temos fé nele sem nem sentir. A gente faz sem nem sentir, mas eles existem. Eu vou listar alguns aqui para que vocês entendam, né? Eu vou ler um trecho da apostila, que são as categorias, né, dos dogmas, tá? Vou ler rapidinho. São 8 categorias. Os dogmas sobre Deus, né? Criador, Redentor e Santificador. Os dogmas sobre Jesus Cristo. Os dogmas sobre a criação do mundo. Os dogmas sobre o ser humano. Os dogmas marianos. Dogmas para o Papa e a Igreja. Dogmas sobre sacramentos. E dogmas sobre as últimas coisas, os novícios, né? Então, na parte 2 da apostila, né, que quem puder e tiver interesse, a Casa Rainha da Paz tem, né, se quiser comprar para ler em casa. A parte 2 da apostila trata da iniciação desses dogmas, né, o início desses dogmas. Entendam uma coisa, minha gente, e vocês têm que entender bem. Muitos dos nossos irmãos evangélicos, né, eles têm uma tendência a dizer que os dogmas são imposições da igreja na nossa vida. Eles são uma prisão, uma camisa de força que nos faz seguir o caminho que a Igreja Católica determina. Meus irmãos, nada disso é de fato real, tá? Porque, por exemplo, o matrimônio é um sacramento da Igreja Católica e dentro do sacramento da Igreja, desse sacramento, existem os dogmas do matrimônio. O que é o matrimônio? O matrimônio é uma união entre duas pessoas cristãs, né? E que é um laço sob os olhos de Deus. Uma promessa feita por eles dois sob os olhos de Deus. É um dogma. É fato. Eu creio nisso. Eu sou casado, né? Já há 10 anos. Vai fazer 11, graças a Deus. Sou casado, tenho uma filha. E assim, eu acredito nisso. Eu fiz uma aliança com minha mulher diante dos olhos de Deus e eu acredito que eu estou casado, plenamente casado, dentro do sacramento do matrimônio. E é um dogma. Essa parte é um dogma. De crer
porque eu fui batizado. Outro dogma interessante, que eu me casei, né, cara? Que eu me casei. Outro dogma interessante, né, que a gente tem, aquilo que eu já falei da unidade, veja só, a unidade e a trindade, Deus uno e trino, né? O primeiro dogma dessa relação é: Deus, nosso Criador e Senhor, pode ser conhecido com absoluta certeza pela luz natural da razão das coisas criadas. Ou seja, Deus está em tudo que Ele criou. A criação de Deus em si prova a sua existência. Não há como questionar, não há como duvidar. Nós temos um universo vasto. Ele saiu do nada? Ele saiu simplesmente de uma explosão? Não. O universo ele tem uma razão de existir. Deus é essa razão, né? Então, tudo que é criado por Deus tem Deus nele. Nós temos Deus em nós, né? Dentro de nós existe a essência de Deus. Então, nós temos que crer piamente e sem questionar que o universo foi criado por Deus, não há dúvida. O mundo foi criado por Deus. Deus criou tudo. E criou maravilhosamente bem. E ainda cria, né? A todo tempo, Deus está criando. Então, meus irmãos, nós temos que crer que Deus criou tudo da forma como dá, como existe. E Ele está em nós. Não há do que duvidar, né? Então, eu vou ler para vocês aqui. São muitos dogmas, né? Para vocês terem uma ideia. Tá? Vou mostrar aqui na apostila. Tudo isso aqui são dogmas, certo? Tudo isso aqui são dogmas. Né? Então, só alguns que são, eu considero assim, que nós instintivamente acreditamos e não sabemos que é um dogma da igreja, né? Vamos lá. Por exemplo, Deus é absolutamente perfeito. Ou seja, Ele é perfeito em sua essência, Ele é perfeito em tudo que Ele faz, em tudo que Ele cria. Deus é verdadeiramente infinito em toda a perfeição. Ele não tem princípio, nem meio, nem fim. Ele é infinito, né? Deus é absolutamente simples. As coisas que Deus faz na nossa vida, elas não são complexas. Elas são simples, né? Há somente um Deus. Olha uma coisa maravilhosa. Aí o povo chega para dizer que a gente é idólatra. E acontece muito na nossa vida. Mas há somente um Deus. Está aqui. Dogma nosso. Nós cremos somente em um Deus. É um dogma da Igreja Católica, né? E há muitos mais. Se nós partimos, e isso a gente está vendo aqui da unidade, da trindade. Se partimos para o Deus Criador, né? Olha só. Deus, o Criador. Tudo que existe fora de Deus foi, na sua total substância, produzido do nada por Deus. Olha uma coisa interessante. Tudo que existe fora de Deus foi criado do nada por Deus. Ele é criador. Então ele tudo pode. Ele cria do nada. Ele criou do nada. Tanto que se você pegar o início, né, do Gênesis lá, abram aí na Bíblia de vocês, Gênesis capítulo 1, né? Ele diz que do princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não tinha forma, não existia nada, né? Era vazio, né? Havia trevas, né? Tudo isso Deus, no momento em que ele foi criar, ele viu, ele chegou que estava tudo disforme, estava nas trevas, e a primeira coisa que ele fez foi a luz, do nada. Ele fez a luz, ele simplesmente disse, faça-se luz. E a luz se fez, né? Esse é um dogma da nossa igreja. Uma razão para se ter fé. Você acreditar que Deus criou e cria tudo, criou e cria, que Deus ainda cria do nada, né? Temos outros aqui, ó. Deus criou um mundo bom. Verdade ou mentira? É verdade. Deus criou um mundo bom. O homem foi que criou o pecado. O homem foi que se desviou para o pecado, né? Mas Deus criou um mundo bom, né? Deus mantém todas as coisas criadas na existência. Ele mantém. Está lá bonitinho.
Ele mantém do jeito que está. A existência delas é aquilo que Deus criou em sua essência, então ele não altera. Por exemplo, uma árvore. Ela não está lá até hoje, ela não se mantém como uma árvore. Deus mantém todas as coisas que ele criou, né? Deixa eu ver outro dogma aqui. Só Deus, esse aqui é massa. Só Deus criou o mundo. Só Deus criou o mundo. Só Ele criou o mundo. Né? O mundo teve um começo no tempo. Então, existiu o mundo existe a partir de um momento. O momento em que Deus o criou. Então, tudo isso são dogmas de nossa fé. Né? Deus, o Redentor. E aí a gente vai para outro lado dos dogmas. Outro lado da Trindade Santa. Quem é o nosso Redentor? Jesus Cristo. E ele também é Deus. Né? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e é verdadeiramente Filho de Deus. Olha que coisa bacana. Né? Nós reconhecemos esse dogma, sabe onde? Lá no credo. Vocês lembram do nosso último encontro da perseverança que eu falei com vocês? Nós falamos do credo. Né? E nós cremos no Jesus Cristo verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, nascido, gerado, não criado, né? Não tem tudo isso? É parte desses dogmas. Né? Parte deste dogma. Nós confessamos a nossa fé e nós afirmamos um dogma da igreja. Né? Cristo assumiu um corpo real e não um corpo aparente. Ou seja, ele se fez homem. Ele se fez homem. Ele não criou um corpo duro. Ele criou um corpo real, como nós. Ele se fez homem. Cristo assumiu não apenas um corpo, mas também uma alma racional. Ele tinha corpo e alma. Ele fez homem de corpo e alma. Ele era como nós em sua substância, mas era Deus em sua essência. Isso é uma coisa maravilhosa de você acreditar. Nós cremos nisso. É um dogma da Igreja Católica. Está vendo? Vejam como a gente acredita nos dogmas, a gente crê nos dogmas de coisas que nós nem sabemos que são dogmas, mas que são dogmas da Igreja Católica. Deus santificador, a gente já falou sobre isso no credo. O Espírito Santo é Deus que santifica. E nós acreditamos nele. Todas as vezes que nós invocamos, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Quando você recita essa oração, quando você reza essa oração, quando você reza essa oração, você ora só pedindo, suplicando, clamando que o Espírito Santo venha sobre você e penetre em seu coração, você está pedindo que ele lhe santifique. E você crê nisso, ou não? Você crê nisso. Você crê que o Espírito Santo lhe santifica. Né? E o que é o Espírito Santo, minha gente? O Espírito Santo, nesse ponto, é uma intervenção sobrenatural. Ele age sobre você. É Deus agindo em você de dentro para fora. Ele transforma de dentro para fora. Ele vem sobre você, penetra em seu coração e vai lhe redimindo, ele vai lhe transformando. E nós cremos nessa santificação. Porque nós cremos que Deus, que o Espírito Santo é Deus que santifica. É outro dogma da igreja. Está vendo como eu estou falando de um monte de dogmas que a gente crê, que a gente tem fé, que a gente acredita, que a gente utiliza no nosso dia a dia, mas que a gente não sabe que é dogma muitas vezes? E está aqui. Aí eu lhe pergunto, meu irmão, vou deixar essa pergunta para vocês como uma missão de casa. Né? Aí eu quero que você anote essa pergunta aí no seu caderninho, numa folhinha, e você coloque nos comentários desse vídeo, né? Para a gente ter uma interação, para a gente ter uma resposta. Você acredita que quando você clama ao Espírito, ele santifica? Você acredita nisso? Você acredita que esse Espírito Santo, ele vai transformar a sua vida? Responda aí. Responda aí embaixo, tá certo? E estamos chegando ao fim, né, desse momento de formação, né? Eu não vou ler todos os dogmas, tá? Gente, não tem como ler todos. É muito dogma, tá? Então, vamos chegar aqui à parte 3 dos dogmas, tá? E aí nós temos...
eu não vou me adentrar muito. Adoraria falar sobre você, disso aqui, que eu vou falar bem mais intensamente dessa parte, mas infelizmente eu não posso, tá? Isso aqui vocês vão ver mais na frente em outra temática, tá? Essa parte que eu vou falar agora, que é Mariologia. Então eu só vou dar uma pincelada, e aí meu colega, o próximo que for fazer o vídeo, ou que for dar a formação na próxima semana, né, se estiver liberado para a gente fazer, que eu acho que não vai estar, né, falar mais profundamente sobre esse assunto. Né. A mãe do Redentor. Maria. Os dogmas marianos, né, que está mais na frente na apostila. Não vou me adentrar nele, não. Que é a Imaculada Conceição, a Maternidade Divina, a Virgindade Perpétua e a Divina Assunção. Muita gente acredita, muitos dos nossos irmãos protestantes acreditam que nós criamos isso por acaso. A igreja criou isso por acaso. Né? Não há razão. Maria é uma mulher qualquer. Né? Mas existem 4 dogmas que não são por acaso. E no final desse vídeo, esses 4 dogmas aqui, eu não vou me adentrar neles, que eu não posso. Né? Eu só dou uma pincelada. Né? Maria, ela é imaculada de sua conceição, ela não tem mancha do pecado original. Né? A maternidade dela é divina, porque ela é mãe de Deus. Jesus Cristo é Deus com o Espírito Santo veio sobre ela, e ela concebeu do Espírito Santo. E Jesus é filho de Deus e é Deus ao mesmo tempo. Né? Ela é mãe de Deus, então a maternidade dela é divina. A virgindade perpétua, que é tão criticada, porque como é que pode? Mas ela teve, Jesus nasceu, né? Mas a mãe do Criador, a mãe do Salvador, a mãe de Deus, ela não poderia ter mácula. Por isso é que ela é virgem antes, durante e depois do parto. Né? E a Divina Assunção. Maria foi assunta ao céu de corpo e alma, ela ressuscitou. Né? Quer dizer, esses dogmas de Maria, que são altamente criticados, eles têm uma fundamentação. E no final desse vídeo você vai saber por quê. Os dogmas da igreja. A igreja, minha filha, a nossa igreja. A nossa igreja católica. A igreja católica foi fundada por Deus, homem, Jesus Cristo. Acabei de ler aqui Mateus 16, 13 ao 19. O que foi que eu disse, Mateus 16, 13 ao 19? Jesus disse para Simão: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Porque não foi um homem, não foi carne, não foi sangue que te disse isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu digo, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aí, foi fundada por Deus, homem, né? Filho de Deus, né? Que é Jesus, e homem. Deus, homem, Jesus Cristo. Cristo fundou a Igreja Católica a fim de continuar a sua obra da redenção por todo o tempo. Não é o que nós fazemos todos os dias. Nós tentamos levar o evangelho para as pessoas, seja em casa, seja de porta em porta, seja na igreja, seja através da internet, né, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, em todas essas plataformas que nós temos. Não é isso que nós tentamos levar? Cristo às pessoas, a redenção às pessoas, né? Cristo deu à sua igreja uma constituição hierárquica. Deu. Ele deu, sim. Então, existe uma hierarquia da igreja. São Paulo vem dizer isso. Nas cartas dele ele vem dizer isso, como é que tem que ser essa hierarquia. Né? Vão existir diáconos, vão existir bispos, vão existir presbíteros. Tá lá, tudo tá aqui nas cartas de São Paulo. Não foi invenção nossa, não. Tá aqui. Isso foi tudo determinado por Deus. Não é uma invenção do nada. A hierarquia da igreja existe porque está aqui na Bíblia. Né? Aí vem um dogma que é extremamente criticado. Mas eu já falei dele. Ou
iniciei o comentário, né? Que é o dogma da infalibilidade papal, né? Que está aqui dentro dos dogmas da igreja, né? O que é que diz o dogma da infalibilidade papal, né? É que tudo que o Papa determina, né, se torna a verdade, se torna um dogma. Ele pode criar um dogma dentro da infalibilidade papal, que também está ligada a Mateus 13, Mateus 16, versículo 13. Né? É onde Jesus funda a igreja e onde Jesus diz: o que ligares na terra será ligado no céu. Se Jesus disse que Pedro podia ligar uma coisa na terra e ligar no céu, e o Papa é descendente, né, hierarquicamente de Pedro, então, obviamente, isso também se aplica ao Papa. Ele pode, sim, criar um dogma. E essa verdade é infalível, incondicional. Né? Você tem que crer, é indubitável. Né? É uma verdade santa, uma verdade da nossa fé. Né? Cristo fundou a Igreja Católica. Né? Ele é nosso fundador. Alguma dúvida? Não tem dúvida. Cristo fundou a Igreja Católica. Muita gente vai falar que a igreja fundada não é a Igreja Católica, é a Igreja Primitiva. Vai existir isso. É a Igreja Primitiva. Mas Cristo fundou a nossa igreja. Isso é fato. Cristo é a cabeça da Igreja Católica. Minha gente, quem guia nossos passos? Quem guia nossa verdade de fé? Não é nenhum outro santo não é santo não. É Jesus Cristo. Nosso fundador, nossa cabeça. Nós fazemos tudo o que determina Cristo. Né? E temos outros centenas. Os dogmas dos sacramentos. Né? Por exemplo, os sacramentos da Nova Aliança contêm a graça a qual eles significam e conferem-na sobre aqueles que não a impedem. Né? Por exemplo, o padre vai batizar uma pessoa, a partir do momento que ela é batizada, ela está batizada, acabou-se. Ele passa a ser um cristão. Fato. Dogma. Você duvida disso? Se uma pessoa mais velha, adulta, for batizada, o que o padre pergunta? Fulano de tal, você quer ser batizado? E ele diz, sim, eu quero. Quando ele disse isso, ele não impediu o padre de fazer. Se ele não impediu o padre de fazer, ele foi batizado. Então, te batiza em nome do fulano de tal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está batizado. A partir do momento em que você recebe a primeira Eucaristia pela primeira vez, você passou a congregar do corpo de Cristo. Fato. Você passou a receber o corpo de Cristo em você. É um dogma. Você recebe. Né? A partir do momento em que o bispo vai até o crismando e diz: recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Você recebeu a confirmação do Espírito Santo em você. Dogma da nossa igreja. Você acredita e nem sabe que é um dogma. Mas é um dogma. Né? Olha só. Santa Eucaristia. O corpo e o sangue de Cristo estão verdadeiramente, realmente, substancialmente presentes na Eucaristia. A transubstanciação. Palavra difícil de dizer, não é não? Mas maravilhosa em sua essência. Por quê? O que é a transubstanciação? E é o que explica esse dogma. A hóstia consagrada, ela é o corpo e o sangue de Jesus. Ela continua sendo hóstia, mas é corpo e sangue de Cristo ao mesmo tempo. E nós temos que crer nisso. Nós temos que crer que isso é real. Né?
Uma prova disso é um milagre, né? Que aconteceu na Itália, salvo engano, do padre, que a hóstia e o cálice com sangue, na mão dele ela se transforma em carne e sangue. A hóstia se transformou em carne e o sangue verdadeiramente se transformou, aliás, o vinho verdadeiramente se transformou em sangue. E esses dois objetos, essas duas relíquias da igreja, né, que são de um milagre, né, derivadas de um milagre, existem, estão lá no Vaticano. Testes foram feitos e, assim, para você ter uma ideia de que é um milagre real da Sagrada Eucaristia, o sangue que tinha na carne e no vinho, né, a hóstia e o vinho, né, aí eu misturei tudo, mas é isso. O sangue que continha a hóstia e continha no cálice é AB positivo, sangue típico de judeu. A carne no qual a hóstia se transformou era a carne do músculo do coração. Que coisa interessante, né? Que coisa bonita. Mas é um milagre da Sagrada Eucaristia, que é dogma da nossa igreja. Outro dogma interessante é o da penitência, dos dogmas da penitência. A igreja recebeu do Cristo o poder de remir os pecados cometidos após o batismo, portanto não existe confissão direta com os céus, como alegam as seitas. Todo pecado que você cometeu a partir do batismo, ele é remido. Você passa a não ter mais pecado. Que é dogma nosso, nós cremos nisso. Né? Aí você pergunta, como é possível, Igor, uma coisa dessa? Volta a falar Mateus 16, 13. Lá na frente, o que Jesus diz? O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será ligado no céu. Então, se isso é verdade, eu posso dizer, e nós podemos acreditar com certeza, que os pecados são perdoados. Eles podem ser perdoados. Foi dado o poder ao Papa e é passado para os padres e assim sucessivamente. O poder da igreja de perdoar os pecados estende-se a todos os pecados sem exceção. Não existe pecado confessado e arrependido que não tenha perdão. Duvidar disso é pecar contra o Espírito Santo, pois é duvidar da misericórdia de Deus. Olha aí de novo. Que ligares na terra será ligado no céu, e desligado na terra será desligado no céu. Então a igreja tem, sim, o poder de perdoar os pecados. Aí vejam bem a ressalva. Os pecados confessados e arrependidos. Você tem que se arrepender. E duvidar disso é pecado. Então não duvide. Tá certo? Creia. As santas ordens, né, é outra lista de dogmas. Né? A Santa Ordem é um sacramento verdadeiro e distinto que foi instituído por Jesus Cristo. Igor, quando aquele que quiser me seguir, toma a tua cruz, deixa tudo e sai de mim. Não é o que o padre faz, não? O padre deixa pai, deixa mãe, deixa família e vai seguir Jesus. Há outras passagens que a gente pode citar também, como sendo uma verdade, essa verdade de fé, esse dogma, que justifica esse dogma. Tá? A parte lá de São Paulo que fala dos presbíteros, da hierarquia bíblica, fala justamente desse dogma, desse sacramento. Você tem que entender que seguir a Jesus é deixar de lado tudo que possa lhe distrair da missão. E o padre, ele faz isso. Ele se entrega à igreja de Cristo e segue o sacramento da ordem. Dogma da igreja, está aqui. Eu tinha falado, vou falar de novo, o matrimônio. O casamento é um sacramento verdadeiro e distinto, instituído por Deus. E o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Dúvidas sobre isso? Nenhuma.
é fato, é verdade, minha gente. É parte da nossa fé, nós temos que crer. Ora, se eu estou disposto a casar, eu tenho que verdadeiramente sair da vida que eu tenho hoje e partir para uma vida nova com minha esposa. Entenda, deixar pai e mãe não quer dizer abandoná-los, tá? Não vamos abandonar nossos pais, não. Nem nossa mãe, não. Mas é vida nova. Quem casa quer casa. Não é verdade? Então, é dogma da Igreja Católica, é uma verdade. E eu acredito nisso. Eu sou casado, como eu já disse, né? E eu acredito nisso. Foi instituído por Deus, né? O contrato sacramental do casamento emerge a aliança do casamento, que liga ambos os parceiros do casamento para uma comunidade de vida indivisível até o fim da vida. Minha gente, o sacramento do matrimônio, ele é eterno. Abre aspas. Eterno não. Abre aspas. Até o fim da vida. Ele é indissolúvel. Não existe separação, minha gente. Entendam que casar, o matrimônio, é pro resto da vida. Você vai viver com aquela pessoa a sua vida toda. Né? Até o fim dos seus dias. E você tem que entender que isso deve ser levado muito a sério. As pessoas não levam a sério o sacramento do matrimônio e muito menos o dogma. Eles não conhecem. Então nós temos que conhecer isso na nossa vida. Saber aplicar isso na nossa vida. Conhecer esse dogma e o matrimônio para poder casar. Mas isso aí é outro assunto, senão a gente vai se estender demais. Né? A unção dos enfermos. A extrema-unção é um sacramento verdadeiro e distintamente instituído por Cristo. A matéria remota da unção dos enfermos é o óleo. Lógico, a gente unge a pessoa com óleo. Todos os sacramentos todos os dogmas têm uma fundamentação, uma matéria. Né? A forma consiste na oração do sacerdote para a pessoa doente a quem realiza a unção. Né? O sacerdote vai lá, unge a pessoa e ora, pede a cura para aquela pessoa. Né? Entenda que a extrema unção e a unção dos enfermos, ela não é para quem está morrendo, não. É para quem está doente. A extrema unção é dada a uma pessoa que está morrendo. É o último momento dela. Mas a pessoa pode sobreviver. Porque é sacramento de cura. Certo? É um sacramento de cura. E os novíssimos, né? As novíssimas, que são são os dogmas que falam sobre as últimas coisas. Né? Na ordem da salvação, a morte é um castigo para o pecado. E é verdade. O salário do pecado é a morte. Né? Então, o pecador tem que se converter, porque senão o destino final dele será a morte eterna. Dogma da Igreja. Todo ser humano sujeito ao pecado original é sujeito à lei da morte. Minha gente, nós todos nascemos com esse jugo, né? O fato de nós sermos sujeitos ao pecado original. Nós temos que nos converter, buscar a santidade, buscar a Cristo, mudar de vida. Olha aqui o dogma. Nós temos que mudar de vida, buscar essa mudança de vida. Né? E por último, mas não menos importante, aí eu vou falar por que esses dogmas, os nossos dogmas, os dogmas da Igreja Católica, o que nós vivenciamos é real e tem uma justificativa. Segundo o padre Dalmário, né, em uma palestra que ele deu, uma partilha que ele deu na Crisma há um tempo atrás, salvo engano da minha cabeça, 2010, né, ele falou o seguinte: só existe um único e verdadeiro dogma: Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador do mundo. Só existe um único e verdadeiro dogma: Jesus Cristo, o Filho de Deus e Salvador do mundo. Se você acreditar nesse dogma, só existe um dogma: Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador do mundo. Se você crer neste dogma, todos os outros são justificados. Todos os dogmas têm uma fundamentação em Cristo.
Não deixe de crer nisso. Os dogmas não podem ser questionados, não podem ser duvidados. Você tem que ter fé neles. Você tem que viver os dogmas da sua vida. Viva os dogmas da igreja na sua vida. Você vai ver que a sua vida como cristão vai melhorar da água para o vinho. Eles são a essência da nossa fé. São a essência do nosso ser. E nós temos que ter isso para as nossas vidas. Tá bom? Amém? A gente fica por aqui hoje. Eu espero que essa crise passe e nós possamos nos reencontrar de novo na perseverança. É muito triste a gente ter que estar falando de longe, sem abraços, sem apertos de mão, sem desejar a paz ao próximo tão de perto. Mas para se cumprir as coisas que estão vindo aí, que está no Apocalipse, que está na Bíblia, é para se cumprir os últimos tempos antes da vinda de Deus, que nós estamos passando por isso. Jesus tarda, mas ele está chegando. Aliás, Jesus não tarda, ele está chegando, ele está voltando. O tempo de Jesus vai chegar e nós vamos ter a graça de ver o Redentor em nossas vidas mais uma vez. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.